Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! E aí, pessoal, estamos nos aproximando do final da primeira temporada do podcast Academia do Agro. Muito felizes pelos resultados alcançados e muito mais felizes ainda pelo reencontro de grandes amigos e líderes do agronegócio. Aqui fazemos um reconhecimento e agradecimento a todos os nossos convidados e entrevistados que nos empolgaram e inspiraram com suas histórias. Destaque especial a cada um de vocês, ouvintes e obstinados, que nos têm prestigiado com sua audiência, com seus comentários, com suas críticas e que, lealmente, toda semana nos acompanham e divulgam o nosso conteúdo junto aos seus amigos e junto aos seus grupos de relacionamento. Muito obrigado. Mas a ótima notícia é que, depois da primeira temporada, vem a segunda. Com novidades, novos convidados, diversidade de conteúdo, mais dinâmico, com mudança na estrutura do episódio, visando ser cada vez mais agradável aos ouvidos, interessante nos temas e inspirador nas mensagens. Nos próximos episódios, traremos mais detalhes dessas inovações da nova temporada do podcast Academia do Agro. Vamos que vamos! Podcast Academia do Agro. Ser professor universitário pode ser um dos caminhos trilhados para uma vida profissional estável e, ainda para muitos, fazendo aquilo que mais gosta, transmitindo conhecimento. É gratificante encontrar um ex-aluno e ouvir como você fez diferença na vida dele. A maioria dos universitários não tem ideia de como é uma carreira como um administrador, designer, advogado, engenheiro. Como professor, você é a ligação deles com o mercado de trabalho. Um bom professor compartilha muito mais do que conhecimento. Compartilha suas experiências profissionais, os desafios e alegrias da profissão. Um bom professor ajuda o aluno a realizar seus objetivos profissionais e atingir seus sonhos. E isso, meus amigos, não tem preço. Mas nem tudo são flores. As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas têm repercutido nas diferentes esferas sociais. No ensino superior, os desafios frente a esse novo modelo de sociedade, aligeirado e tecnológico, exigem dos docentes inúmeros esforços para garantir um ensino de qualidade. Mudanças e transformações pontuam a sociedade do século XXI. Nas últimas décadas, mudanças aceleradas desencadearam a necessidade de repensar a docência em todos os níveis. Atualmente, o ensino enfrenta desafios, entre alguns deles, falta de fiscalização da qualidade do ensino superior, valorização excessiva da pesquisa e desvalorização da docência, necessidade de um ensino atual e motivador e, talvez, o maior desafio do professor universitário no Brasil é o perfil do aluno atual, suas necessidades e características. Com mais de 40 anos na docência universitária, Antônio Joaquim Braga Pereira Braz, o professor Braz, irá nos contar sua trajetória e os desafios encontrados e superados nessa missão tão nobre que é o ensinar. Graduado em Engenharia Agronômica e mestre em Genética e Melhoramento de Plantas pelo Exalc USP, fez seu doutorado em Agronomia pela UFG. Atualmente é professor da Faculdade de Agronomia e do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade de Rio Verde, em Goiás. Com experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, atuando principalmente nos seguintes temas: genótipos, melhoramento, fitotecnia, cerrados e produtividade. Então vamos conversar com o Dr. Braz. Podcast Academia do Agro. E aí, Braz? Bom dia, como vai? Tudo bom? Bom dia, tudo bem, Valdir? Cara, que satisfação contar contigo aqui. Pai, nós já estamos com alguns episódios no ar, já passamos os 30, 40 episódios. Eles são semanais. E eu não nego, a cada novo episódio, a cada novo clipe, a cada novo entrevistado, eu me sinto rejuvenescido, eu me sinto agraciado, certo? Eu me sinto emocionado, até porque muitos dos colegas como você, né, a gente fica alguns anos afastado, né, em função do dia a dia, da geografia também das coisas, né? Então, seja muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo mesmo. Particularmente te falo em nome da Academia do Agro, podcast dedicado ao agronegócio aí, seja prazeroso como está sendo para mim também, tá bom? Bem-vindo! Eu agradeço muito o convite, tá?
nós tínhamos se falado antes, né? Não tinha dado ainda a oportunidade, mas eu fico muito feliz, né? Principalmente uma pessoa como você, né? Que nós vivenciamos muitas coisas juntos aqui em Rio Verde, né? Na nossa região. Eu que agradeço. Beleza, abraço. Cara, e dentro disso daí que você comentou, e também é praxe aqui no nosso podcast, eu quero ouvir um pouco da sua história. Conheço já boa parte, com certeza, e convivo com ela em bom tempo dela. Mas, com certeza, a boa parte dos nossos ouvintes, da nossa audiência, não o conhece. Então, eu gostaria que você contasse a sua história. Da onde começou, da onde você veio, seu local de origem, da sua família, e até chegar nesse momento profissional seu de maior evidência. Pode ser? Tranquilo. Fica à vontade. Eu nasci, né, em Penápolis, interior de São Paulo, né? E a minha família é toda daquela região, né? E eu desde pequeno, né, desde 11 anos, eu falava, né, em fazer agronomia. E já tinha uma paixão por uma escola chamada o quê? Luiz de Queiroz. Aquilo me marcava muito. Nós tínhamos fazenda lá em Penápolis, né? Eu já ia para a fazenda, acompanhava, se plantinha café na fazenda, plantava-se arroz, né? Eu já ia para a fazenda pensando, né? E gostava demais de ver, né? A colheita, plantio, colheita, né? De vez em quando eu escapava também, eu ia visitar os agrônomos da Casa da Lavoura, né? Antigamente, né, o nome que se tinha, né? Oi? Cate. Então, e nós íamos lá conversar com os agrônomos, né, já desde pequeno. Então, a agronomia na minha vida, né, foi realmente sempre uma paixão. Dentro dessa trajetória, né, eu entrei lá em Piracicaba, né, na nossa gloriosa, né, Exalc, e foi assim. Os fatos mais marcantes da minha vida foi a vida universitária, por estar estudando na Exalc, né? E todo um aprendizado, né? Foi feito da minha vida, foi feito lá na nossa Exalc, né? Fiz vários estágios, né? A grande concentração foi na área de entomologia, né? Departamento de entomologia, o professor Simval, né? Que era meu orientador. Os 4 anos, né, eu fiz estágio lá no departamento de entomologia. E também, né, aproveitava, às vezes, momentos das férias, né, e fazia outros estágios e a outros locais. Mas o forte, né, o dia a dia da Exalc, né, era no departamento de entomologia. Foi bem, assim, característico, né, e eu não vim a trabalhar com entomologia, né. Quando comecei a trabalhar, né, meu primeiro emprego foi na Unesp de Ilha Solteira, e comecei a trabalhar com trigo. Então foi assim, na época o diretor, Dr. Ricardo Carvalho, né, era o diretor da Unesp de Ilha Solteira, falou: Brás, você vai trabalhar com trigo. Eu nunca tinha visto uma planta de trigo, né? Nunca tinha nem ideia, né? Não é tão tradicional aqui, mesmo em São Paulo, não tanta tradição assim de trigo, né? Aí comecei a trabalhar com a cultura do trigo lá na Unesp de Ilha Solteira. Então, achei que ia ficar com entomologia, né? Mas nada, totalmente mudou, porque eu fui trabalhar com melhoramento de trigo, né? Então, foi uma mudança bastante interessante. Bom, então, voltando um pouquinho, nós estamos falando lá do meu começo de vida, Penápolis, tudo, né? A trajetória foi essa. Começando, como diz, fiz o curso, né? Sempre ia a Penápolis, né? Para acompanhar lá, alguns eventos que tinham lá na região, mas eu me concentrei muito, né? Foi nessa etapa, né, que ficava lá que eu aprendi na Exalc. Dali, né, realmente de Ilha Solteira, né, eu passei a trabalhar por 3 anos, né,
Nesse período fiz meu mestrado, também na Exalc, com o professor Bandel, na parte de melhoramento, né? Na genética e melhoramento de plantas. Fiquei lá por 2 anos, né? Aí eu tive uma oportunidade de vir para Goiás, né? Através da Engopa, a empresa goiana de pesquisa agropecuária. A Embrapa queria colocar alguém para trabalhar com trigo aqui no Cerrado, né? E isso foi em 1984. Em 84, eu vim aqui para Goiás, né? Casei-me, né? A esposa veio para cá também, né? Ficamos juntos aqui. Tivemos 3 filhos, onde dos 3 filhos, 2 são engenheiros agrônomos, formados aqui na nossa Universidade de Rio Verde. As 2 noras, as esposas deles, né, também são engenheiras agrônomos. Então, a família foi o quê, né? Fechamos, né? São 5 agrônomos, né? Dentro da família, né? É bacana isso aí, quando a gente encontra, nós somos maioria, né? E assim foi. Aí comecei a trabalhar aqui na Engopa, estava coordenando o programa estadual de pesquisa de trigo aqui em Goiás, né? Goiás e Tocantins, né? O Goiás era bem extenso, né? E nós íamos até no norte, até onde é o Tocantins, né? Fazia pesquisa de trigo, a parte de melhoramento, né? E assim foi a caminhada. Comecei também em 85 a ministrar aulas na FESURV, né? Antigamente chamava FESURV, né? E comecei a ministrar aulas na parte de fitotecnia, né? Dava aula de outras culturas também. E foi indo a trajetória até que a Engopa foi extinta, né? A Engopa foi extinta. E aí eu fiquei o quê? Exclusivamente como professor universitário, né? E me encontro até hoje. Há 4 anos atrás eu aposentei, mas continuo trabalhando normalmente, né? E quero continuar desde que a gente tenha saúde, né? Hoje ministro as aulas online, né? Que a gente sempre era no tete a tete, né? Mas foi bastante interessante, e está sendo bastante interessante. Estamos aprendendo muito, né? E é bom na vida, a gente está sempre aprendendo, né? E eu continuo, então, trabalhando. Tenho uma paixão por essa universidade, né? Esposa e os 3 filhos, né? Todos estudaram aqui na Universidade de Rio Verde. Então, a gente tem uma paixão realmente, né? Por essa universidade. E continua até hoje, né? Capacitando, né? Os nossos futuros profissionais. É um papel bem interessante, que é a educação, né? E estamos firmes aqui nessa trajetória. Então, a base foi essa, né? Então, Unesp, Ilha Solteira como professor, primeiro emprego, depois em Engopa, a empresa de pesquisa, e junto, né, a Universidade de Rio Verde. Foram os 3 empregos que eu tive na minha vida, né? Então, isso aí é uma breve trajetória, né, de como é que foi minha vida, né? E o comprometimento que a gente tem com o agronegócio, por gostar, né? Eu sempre falo em sala de aula, se um dia me perguntasse, Brás, o que você queria ser? Eu queria ser novamente engenheiro agrônomo. Então tá na gente, né, Valdir? Tá na gente. A agronomia, a agricultura são raízes, né? Nós tínhamos fazenda lá em Penápolis, então aquilo foi o quê? Desde pequeno foi casando as coisas, né? Foram casando as coisas. Então, realmente, essa foi, assim, brevemente a minha trajetória, né? Que eu tenho para falar para vocês. Se a gente lembrar de alguma coisa, a gente comenta, mas eu acho que é isso. Podcast Academia do Agro. O Brás, inclusive, até por uma não falha minha, mas pode ter certeza que no início do nosso papo aqui eu vou ressaltar e enfatizar isso. Mas o doutor, como disse, é formado, fez a sua graduação na Exalc, na Luiz de Queiroz, fez o seu mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Luiz de Queiroz e também é doutor em agronomia feito pela UFG, aqui em Goiás, né? Você fez em 2003, 2004, né? E atualmente você é professor da Faculdade de Agronomia e também do programa de pós-graduação aí em produção vegetal, né? Da Universidade de Rio Verde, na parte de fitotecnia, na área com ênfase em melhoramento
vegetal. Te pergunto, quais foram os aspectos marcantes dessa sua trajetória na área de docência, na área de professor e também na área de pesquisa, porque você também é um pesquisador nato, né? Quais foram os momentos marcantes da sua carreira? Valdir, eu acho mais assim, significativo, né, na carreira de um professor é poder ensinar. E você vê os seus alunos aí fora eles conquistando os seus espaços. Então é muito gratificante, né, você ensinar e poder ver que o seu aluno e o seu egresso estaria o quê? Está se dando muito bem, né? Se encontrou, é comum a gente encontrar aqui em Rio Verde, como a gente no interior de Goiás, vai para alguma cidade, você vê aquele ex-aluno que vem te dar um abraço. Professor, você falou uma coisa na sala de aula que eu nunca mais esqueci e serve para a minha vida até hoje. Você falou uma coisa assim, que eu sou assim um professor, Valdir, eu procuro, eu vou dar a parte, logicamente, a parte da disciplina, né? Se é trigo, se é o feijão, né? Que eu ministro aqui. Eu também gosto de dar aquelas paradas e meditar com eles. Falar um pouquinho da realidade que está acontecendo. Dar aquele puxãozinho de orelha neles, né? Mas com muita sabedoria, né? A gente não está lá para... A gente quer ajudar realmente, né? Minimizar um pouco mais o caminho deles. E é interessante que eles ficam assim, ó, você não vê uma mosca voar, né? Quando você está falando com eles. Eu tenho está em mim isso aí. Não só ensinar as culturas, que é meu caso, né? Como também o quê? Você dedicar um tempo para a formação, para a capacitação daquele futuro agrônomo. E também falar um pouco de cidadania também, né? A parte de ética também falar, né? Porque a gente é uma coisa que preocupa, né? Então, hoje tem profissionais no mercado, né? E às vezes nós deparamos o quê? Como profissionais que falta a ética. Então, eu procuro falar também isso para eles, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com meus alunos. Ô Brás, e nesse tópico, o que você vê de evolução do estudante de 20, 30, talvez 40 anos atrás para a atualidade? Eu falo em evolução, como pode também ser alguma coisa em involução, né? Quais as características que mudaram nesses jovens de 30 a 40 anos atrás, ao qual nós incluíamos também, né? Para a geração atual, que paralelo você faria em termos de crescimento e em termos de atenção? Valdir, nós sabemos, né, que o mundo, né, passa por mudanças bastante drásticas de uma maneira geral, né? Não estou falando só da pandemia nesse momento, eu falo, como você falou, vamos retroceder no tempo um pouco. Você vê realmente um perfil diferente do que tinha aí há 20, 30, 40 anos atrás, né? Então, você vê que houve uma mudança no perfil, né? Desde a maneira como, às vezes, os alunos vão conversar com você, entende? Muito imediatismo, as tecnologias hoje também, né, favorecem, né? Tem coisas boas, coisas ruins também. Então, você vê o quê? Um agrônomo com outro perfil, um aluno, né, com outro perfil, futuro agrônomo. Só que, assim, não são todos, né? A gente vê aqueles que mantêm a raiz, né? Aquele agrônomo raiz semente. Mesmo com as mudanças, né, que nós temos tecnologias hoje, você percebe o quê? Aquele cara que é focado realmente, ele fez agronomia por opção, faz uma doutrina realmente. Tem outros, né, que não todas, de uma maneira geral, das universidades, né? Temos particular, pública, né? Existe esse perfil. Aqueles que realmente não estão concentrados, né? Vamos dizer assim, né? Não estão realmente antenados, né? No curso. Mas eu procuro, mesmo esses que são diferentes daqui, né? O que a gente pensaria do perfil ideal para o engenheiro agrônomo, a gente tenta o quê? Trazer
do lado da gente, e nessas conversas que eu tenho realmente, né? Porque eu ministro aula do 5º período e também no 7º, 8º período. Então eu pego o aluno no meio, né? E antigamente, aí há uns 5, 6 anos atrás, eu dava aula para o 1º período também, uma disciplina chamada Introdução à Agronomia, né? E no 5º período eu ministro fitomelhoramento, e nos últimos períodos as agriculturas, agricultura 1, 2 e 3, né? Que estão inseridas lá dentro o quê? As culturas do feijão, do milheto, do trigo, do arroz, né? Que são as que eu ministro aqui, tá? Então você vê o quê? Na verdade, eu podia... 1º período, 5º e 8º. Quando realmente no 1º período eles chegam, né? E a gente... É um problema hoje não só na universidades, né? Também no ensino básico ali, né? A gente percebe que, assim... e não deve ser assim, né? Às vezes muitos pais terceirizam o filho, né, para a escola do ensino básico e até na universidade também, né? E que não é papel da universidade. Isso aí quem tem que dar educação ao filho, impor limites, são quem? São os pais. É o lar. Querer que o Brás, professor Brás, né, vou ensinar educação para um filho. Não é por aí o caminho, né? A gente tem que olhar bem isso aí, né? Então, quando chega no 5º período, ele já está um pouco mais maduro, né? E no último período, aí já tem aquela formação dele, já passou por vários professores, né? Nosso corpo docente aqui é muito capacitado, nossa universidade tem um bom nome, né? A primeira turma saiu em 1981, né? A primeira turma, desculpem, entrou em 1981, saiu em 1984, esse ano faz 40 anos de faculdade de agronomia da Universidade de Rio Verde, né? Então nós temos a nossa equipe é muito capacitada nas diferentes áreas, né? Por isso que a nossa escola hoje tem um nome muito bom, né? A nível de Brasil. Você vê assim os alunos que saíram daqui muito bem posicionados nas empresas, seja empresa pública, seja as empresas particulares, multinacionais, né? E a grande onde se tem mais oportunidades de trabalhar como engenheiro agrônomo, né? As multinacionais. Então a gente vê assim o bom nome hoje, né? Que a nossa faculdade de agronomia da Universidade de Rio Verde carrega, né? E estamos firmes. Tanto como falei para vocês, eu aposentei, mas não consigo sair, porque eu quero ajudar. Eu acho que eu posso ainda contribuir, né? E a nova gestão está aí. E, Brian, nós somos muito novo ainda, Brian. A máquina como é que chamava? Que nem caminhão de usina, né? Às vezes a lataria já está meio velha e amassada, mas o motor está funcionando bem. E outra, juventude é mente, não é corpo, né? Você sabe, a gente tem essa disponibilidade, essa sua paixão pelo ofício, pelo trabalho, na verdade, é ser sacerdote, né? É uma fé na missão que se tem. Então, Brás, isso aí é digno de elogios e de homenagens. Isso aí é muito bacana. Podcast Academia do Agro. Aproveitando, até numa última entrevista que fizemos aqui no podcast Academia do Agro, nós convidamos o presidente do CREA, o Francisco Almeida, do CREA Goiás. E que, aliás, a presidência dele, a gestão dele foi até agora o final de 2020. Hoje já está licenciado. E ele comentou uma grande preocupação e um grande esforço, entre outras missões que o CREA tem, né, em termos de regulamentação, fiscalização da profissão, a grande preocupação que ele tinha com a formação de profissionais das ciências agrárias, em particular da agronomia, da engenharia agronômica, via EAD, via ensino à distância. Dizendo que isso aí é uma coisa muito, muito complicada, que está tirando muita capacitação, né, e colocando uma pressão muito grande, né, nos órgãos de fiscalização. Obstante os CREAs não poderem fazer nada, porque se é um diploma sancionado pelo MEC, né, não se tem muito o que fazer. Qual que é a sua visão sobre isso, a sua opinião sobre isso, Brás? Olha, Valdir, quando começou, né, essa pandemia, tudo, e nós tivemos que nos reinventar, né, para
ministrar uma aula à distância, né? Eu realmente fiquei assim, triste, né? Porque eu que gosto de campo, levar ao campo, que gosto de estar em sala de aula conversando, né? Ver a pessoa, ver a fisionomia da pessoa, você conversando, né? Como eu falei para você, eu gosto muito de meditar com a turma, né? Realmente, além das aulas, né? Você sente bastante. Mas é o que nós temos hoje. Eu tive o quê? Que realmente aprender, né? E a gente tenta o quê? Minimizar o máximo. Por quê? Muitas vezes eu vou ao campo, né? Faço uma aula prática, né? Vou junto com o Guilherme, né? Nós dois fazemos isso. Não é a mesma coisa que tivesse presencial, lógico, mas a gente tenta o quê? Falar no campo e passa para ele, né, o vídeo, né? Disponibiliza para os alunos, certo? Mas não é fácil, porque eu que gosto mesmo de estar à frente, né, na sala, para ministrar as aulas, fazer o meu ensinamento, realmente, não é fácil. Não é fácil, realmente, entendeu? Viu, Brás? Não, eu entendo e eu acho que tá bem pertinente, mas eu vejo também que você, a gente espera, né, na verdade, que isso aí seja transitório, seja provisório, né, um período ainda que nós vamos ter a possibilidade de ir para campo, vamos ter levar os alunos para fazer trabalhos práticos, caminhar, beleza. Só que a questão, até só para se aprofundar um pouco mais, levantada, é que a disseminação de cursos hoje via EAD, não tanto pela pandemia, porque antes da pandemia já tinha isso também, fazendo de ciências ecléticas e com necessidade de práticas a campo, se tornarem um curso de final de semana, o curso noturnos, tá? Sem uma qualificação e uma capacitação adequada. Por exemplo, a questão da engenharia agronômica via EAD. Então, não vamos entrar nem no mérito de valor. Você fazer hoje um curso de agronomia para fazer sexta-feira à noite e sábado de manhã e pagando R$ 169 por mês, sabe? Você não consegue capacitar adequadamente um engenheiro agrônomo, tá? Não tem laboratório, não tem visita a campo, mesmo com o esforço, por exemplo, que você mesmo comentou agora, que vai ao campo, filma, manda a imagem, mostra ali, beleza, é paliativo, mas não é a melhor formação. Então, e isso está se incrementando muito, né, Brás? Hoje, você tem uma ideia, nós tínhamos, há alguns anos atrás, 4, talvez, 5, aqui na nossa região do Centro-Oeste, nós tínhamos o quê? 3 faculdades ou 4 faculdades de agronomia. Hoje são 80 faculdades. E será que a qualificação e a capacitação que está sendo oferecida aos alunos é uma qualificação de qualidade? Então, são pontos de reflexão, né, levantados e que é também sintoma, né, evidência de um novo mundo, de uma nova época, né, que a gente está vivendo. Brás, me fala uma coisa, e quando é que você se sentiu, qual foi o momento da sua vida profissional que você se sentiu meio assim, sem o chão, perdeu um pouco o chão nos pés aí, meio fora dos trilhos? Você teve esse momento? Mas o principal que eu quero saber, o que você fez para superá-lo? Veja bem, Valdir, vamos voltar agora a falar que nós estávamos falando agora um pouquinho, né? Aqui, na faculdade, né? Sempre comecei a ministrar aulas, né? 1º de agosto de 1985, quando eu comecei a ministrar aulas aqui na nossa faculdade de agronomia. Assim, né, a faculdade era nova, né, então precisava de muita coisa, né, então foi uma trajetória assim, teve muitas dificuldades, né, para até incrementá-la realmente, né. Hoje, por exemplo, nós temos aqui, né, a parte de laboratórios, né? Nós temos a parte de máquinas que a faculdade, então, está bem suprida hoje, né? Através de projetos que a gente conseguiu recursos. Então, foi assim, eu que vi, praticamente, eu comecei a dar aula para a 3ª turma, eu que vi o começo disso aqui, né? Muitas vezes eu olhava assim e falava, rapaz do céu, como é que nós vamos fazer? Não tinha recursos, né? Tinha uma dificuldade muito grande, né? E hoje
melhorou mais muito, né, o que nós temos aqui. Então, aqueles momentos, às vezes, me deixava assim meio, sabe assim, não sem chão, né, mas assim, eu via que eu precisava, juntamente com toda a nossa equipe de professores, né, sempre ativa, nós precisávamos o quê? Fazer algo diferente. Né? Então, fomos fortalecendo a Faculdade de Agronomia, até chegar no hoje. Confesso para você que essa mudança, assim, de repente, ter que ficar olhando para um vídeo, né, para ministrar aula, me deixa preocupado. Então, assim, não digo quase sem chão, mas é uma preocupação. É como você acabou de falar aí, relatar, né, a quantidade de cursos que nós temos hoje, e nós não podemos fugir do ensino híbrido, né, que é o EAD aí, você juntar aí, né, um pouco do presencial com o não presencial, né, vamos chamar assim. Então, preocupa-se. Agora, isso de estar abrindo faculdade demais, né, como você comentou, Francisco Almeida também, né, falou também, é isso que você comentou, é o seguinte, existem as faculdades. Agora, se o profissional também, ele não se preocupar, ele não se centrar realmente, né, ele vai ter problemas. O mercado vai balizar, não tem jeito, entende? Esses ensinos aí, que às vezes nós temos essas dificuldades, né, eles estão abertos, estão regularizados aí e tal, né, como você falou, esse final de semana, entende? O mercado vai ter que balizar, o mercado vai balizar isso aí, não tenha dúvida, né, que a pessoa vai ter que dar um jeito, né? Senão, hoje você tem empregos que existe a vaga, 1, 2 anos abertas e não preenche. Mas tem agrônomo no mercado? Será que essa empresa é tão exigente demais? Não. Realmente não é o perfil que a empresa quer. A vaga fica em aberto. É isso mesmo. Então, eu acho assim, as faculdades abriram. Agora, temos que primar sempre por quê? Pela qualidade dos nossos alunos que vão ser colocados no mercado. Então, por isso que o papel hoje da Universidade de Rio Verde, da Faculdade de Agronomia, é tomar esse cuidado, né? E realmente está sempre o quê? Colocando os nossos alunos bem posicionados. Isso para a gente que é professor, você fala, poxa, o cara ganha bem na empresa X hoje, foi aluno nosso. É uma satisfação, né? Eles são vitrines nossos. Entendo. Braz, saindo da área de docência, agora vamos falar um pouco de pesquisa. Cara, você sempre foi conhecido aqui no Centro-Oeste como Dr. Feijão, mas principalmente Dr. Trigo, né? Como é que estão as inovações e o desenvolvimento nessas duas culturas hoje no estado? Então, veja bem, desde quando eu vim aqui para Rio Verde, né, nós começamos uma parceria com a Embrapa Trigo, lá de Passo Fundo, né, e a Embrapa Arroz e Feijão. Posteriormente, né, o feijão comecei a trabalhar depois, mas eu comecei com o trigo. Então, essa parceria Embrapa Trigo, o CPAC, né, que hoje é Embrapa Cerrado, lá em Brasília, lá em Planaltina, nós tínhamos o quê? Uma parceria muito forte. Eu me lembro de ter uma passagem, né, mas um colega perguntou para mim, Braz, por que esse amor pela Embrapa? Você está ganhando dinheiro com isso? Não. Mas eu consigo o quê? Com essas parcerias, com a Embrapa, que é uma referência nacional, a baita de uma empresa, eu tenho o quê? O nome da Universidade de Rio Verde está sendo levado junto, essa parceria. Você tem o material que vem para nós, é na área de ensaio de VCU, né? Valor cultivo e uso, aqueles ensaios que a gente testa as futuras variedades. Você tem o quê? Esses ensaios para dar aula prática. O aluno usa como o TCC dele, né? O TCC de final de curso dele, né? Tem que apresentar uma monografia. O que mais? Você tem o quê? Quando tem um trabalho, né? Trabalho científico, o nome da gente vai junto. Quer dizer, então, é bem interessante isso aí. Então, até hoje, nós temos essa parceria. Aí vai para quase aí 40 anos, nós trabalhando juntos, até hoje, com a Embrapa Trigo e a Embrapa Arroz e Feijão. E também temos hoje aqui uma parceria, no caso do trigo, bem interessante, que é com uma empresa
né, lá de Passo Fundo também, chamada Biotrigo, e tem o quê? Uma grande participação, eu não me lembro a porcentagem, mas em termos de materiais hoje de trigo, a variedade de trigo, no mercado, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e hoje, há mais ou menos 8 anos, elas entraram aqui no Cerrado, não só com a gente aqui, né, tem outros parceiros também aqui em Goiás, mas nós temos a gente conduz esses ensaios junto com a Biotrigo. E esse ano, o IAPAR me procurou, né, um colega do IAPAR, nós estamos começando uma parceria com o IAPAR, que hoje chama IDR, né? Eles juntaram lá a pesquisa e a extensão, né? Mas é o antigo IAPAR, na verdade, começou a parceria com o feijão. Então, nós não paramos essas parcerias, tudo voltado, logicamente, à maior parte do melhoramento, né? No caso do feijão, do trigo, né? E também temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, né? Com arroz. A gente conduz aí há quase 10 anos o ensaio de arroz, né, terras altas, juntamente, né, com a Universidade Federal de Goiás e a Embrapa Arroz e Feijão. Tem uma parceria tríplice, no caso, seria isso aí. Mas o forte mesmo é mais focado com o UFG. Bacana, Brás, bacana. Brás, obrigado aí por esse momento tão valioso e tão legal para a gente dar uma atualizada aí, dar uma conhecida em todo esse trabalho meritoso, como eu já disse e repito novamente, que vocês têm desenvolvido aí junto à Universidade de Rio Verde, uma função nobre de capacitar, de preparar, de ensinar essa juventude que hoje estão aí, muitos pelo desejo de ser um engenheiro agrônomo, muitos por serem sucessores, né, de produtores que estão aí, são filhos de produtores que precisam realmente ter essa capacitação e ter esse aprendizado, mas principalmente por exemplos de dedicação, por exemplo, de perseverança, como você tem mantido aí no seu ofício, no seu trabalho, né, na sua missão. E aí, gostaria para pedir a você a sua última mensagem, já estamos aí com alguns chegando nossos finalmente da entrevista, e aí o que você gostaria de oferecer de mensagem a esses nossos ouvintes e a esses futuros jovens que estarão à sua disposição para o ensino? Valdir, como eu falei para você, né, eu sou um apaixonado pela profissão de engenheiro agrônomo. Como disse, se eu tivesse que voltar no tempo, eu seria novamente engenheiro agrônomo. Então, esses profissionais que já estão na área atuando, né, continuem firmes, né, fortalecer cada vez mais o agronegócio brasileiro, dedicando realmente, né, fazendo jus essa profissão maravilhosa que é a agronomia. As pessoas que ainda vão vir, que realmente foquem muito, que sejam realmente um profissional, né, dedicado, centrado, com responsabilidade, com ética. Então, o que a gente fala, né, é isso, que tenham realmente, sejam engenheiros agrônomos, para valer. Doutor Antônio Joaquim Pereira Brás, esse é o seu apelido, é o Doutor Caco, da turma de 1979 da gloriosa Exalc. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tenha isso aqui como uma arena sempre à sua disposição para as suas mensagens, para os seus... Por que não temos um outro papo, de repente, mais focado, centralizado, seja na cultura do trigo, seja na questão da pesquisa do feijão, seja na questão da docência, como tão bem você tem conduzido. E te agradeço, em nome de todos os agrônomos aqui ouvintes e os interessados aqui ouvintes, a sua participação. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Valdir. Um grande abraço para você, viu? Obrigado pela oportunidade, tá? Tudo de bom para você. Obrigado. Tchau. Podcast Academia do Agro. Você já sabe que o podcast podem ser ouvidos em qualquer situação, são totalmente grátis, sem anúncios incômodos, proporcionam descontração e entretenimento, educam enquanto divertem, mas os episódios da Academia do Agro provocam em você
algo diferente. Ser ouvinte do podcast é reinventar sua vida profissional, com aumento de motivação, diminuição do estresse, estímulos em busca de mudanças, autoconhecimento, percepção sobre si mesmo e inteligência emocional. As histórias e depoimentos aqui gravados representam indicadores efetivos para situações desafiadoras, assim como fortalecem vínculos profissionais, sociais, educativos e afetivos. Quando se trata dos benefícios profissionais, estamos falando sobre a obtenção de vantagens nas organizações, enquanto que os apoios psicossociais afetam cada pessoa em sua esfera individual. Essas duas funções unidas possibilitam às pessoas ferramentas para enfrentarem os desafios de cada etapa da sua vida profissional e pessoal e de forma mais completa. Sabe aquele momento da vida em que você precisa tomar uma decisão e sabe que vai enfrentar dilemas profissionais e pessoais? Muito bem, é neste momento que ouvir um bom papo, uma boa conversa, com maturidade e sabedoria pode ajudá-lo. Os episódios do podcast Academia do Agro têm essas vantagens. Ensinam conteúdos práticos, bem como aconselham, abrem seus olhos e fazem com que você reflita. Vem conosco, estamos em todos os aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, entre tantos outros. É só você se inscrever e é grátis. Também estamos no YouTube e você pode interagir com a gente pelas redes sociais ou pelo site www.academiadoagro.net.br. Você quer conversar comigo? Você quer me mandar uma mensagem ou áudio? Tranquilo, envie para o WhatsApp 62 99700 7049 e eu, Valdir, estarei aqui à sua disposição. Vamos em frente. Parabéns, Valdir. Parabéns, Walter Linden, por esse belo podcast que vocês nos brindaram essa semana. Walter, mesmo te conhecendo aí desde 1977, quando iniciamos lá o curso de agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, e tendo trabalhado aí mais de 30 anos na mesma empresa, Pioneer, junto com você, embora em departamentos diferentes, nós pudemos aí conhecer um pouco mais da tua trajetória, da tua evolução familiar e profissional, a evolução essa vitoriosa em todos os sentidos. Eu te agradeço, a minha carreira profissional também teve a tua mão quando você me indicou lá em 1981 para fazer aquela entrevista na Pioneer, e graças a isso eu tive a minha carreira agronômica na mesma empresa que você. Então, nesses 45 anos aí que nos conhecemos, de nossa convivência profissional e de amigos, eu ressalto o teu caráter, a tua integridade, teu profissionalismo e companheirismo, que sempre o caracterizaram como uma pessoa especial. Tá? Meus parabéns a você. Um abraço. É muito bom receber comentários como este do Luiz Alberto Toneto. Luiz Alberto foi um entrevistado nosso no mês de agosto de 2020. Ele, como um dos grandes representantes comerciais que a empresa Pioneer teve, é uma pessoa de uma simpatia total, de uma grande cordialidade, sempre interessado pela necessidade dos seus clientes, dos seus produtores, dos seus colaboradores. E essa referência que ele faz a seu grande mestre, o Walter Lindemann, é muito bem-vindo. Legal, Tonetão. Obrigado aí pelo recado. É isso, pessoal. Vocês gostando dos nossos episódios, tendo algum comentário, algumas críticas, alguns elogios, fique à vontade. Envie para nós. Envie aos meus cuidados no meu WhatsApp, que é o 62 99700 7049, ou dê uma olhada lá na descrição do podcast que vocês vão encontrar esse meu contato, tá bom? Esta arena do podcast Academia do Agro é justamente para isso, para a gente interagir, trocar ideias, impressões. Caso vocês tenham sugestões para nos oferecer, fiquem à vontade, indicar novos entrevistados, os grandes lideranças da sua região. Estamos aqui justamente para poder ampliar a nossa interação, melhorar a nossa comunicação e assim todos nós ganhamos. A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, grande sucesso vem de vocês que nos ouvem
e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!